Bem, chegada a hora da nossa convidada especial hoje, afinal de contas, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Estamos aqui com uma pessoa, né, uma mulher que tem aí um vasto currículo, não é isso, Léo? Vamos dar bom dia a Paula Trindade primeiro. Bom dia, Paula, prazer ter você aqui. Bom dia, Paulo André. Eu fiquei tão feliz quando você fez contato comigo, né, para a gente poder bater esse papo hoje. Tomara que seja um papo produtivo, que a gente passe muita informação de qualidade, né? Com certeza. Bom dia, Paulo. Obrigado por ter sua presença aqui, por ter aceitado o convite. Vamos aproveitar nossa convidada, vamos apresentar nossa convidada para o ouvinte. A Paula é professora, jornalista, com 2 décadas de experiência em diversos veículos de rádio, televisão, né? Foi apresentadora de programas de entretenimento, esporte, telejornais, é mestre de cerimônias, pós-graduada em propaganda, marketing e comunicação integrada, estrelou diversas campanhas publicitárias. Estamos aqui com vamos dizer assim, uma estrela da nossa cidade, não é? Agora, a gente começa perguntando para você, Paula, a importância do Dia Internacional da Mulher. Deixa eu dar primeiro um bom dia ao Léo. Então, é um dia que marca uma luta de décadas, porque a gente vive um momento ainda de uma sociedade muito machista, e nós, aqui nós três, como comunicadores, a gente tem um papel fundamental de levar a informação para as pessoas, porque existem aquelas mulheres que elas passam por certas situações porque elas foram criadas dessa forma, e os ícones para ela de vida, os grandes exemplos, né, maternos, que geralmente a avó e a mãe eram muito submissas aos seus maridos, e eram limitadíssimas, não tinham voz, né, não faziam o que queriam. Então, essas mulheres são exemplos. Então, a comunicação entra, o jornalismo entra dessa forma, de levar a informação para que essa mulher ela desperte, né, esse leão adormecido dentro dela e que ela não continue numa vida submissa. Então, é um dia realmente que marca uma luta que ainda não acabou e eu, sinceramente, não sei se um dia terá fim. Assim como diversas outras lutas, como o racismo, por exemplo, a homofobia, são bandeiras que a gente precisa diariamente levantar. Muito legal isso aí. Vamos lá, Léo. Então, você é uma profissional experiente. Você acha que houve avanço na luta das mulheres nesse tempo aí que você está trabalhando? Com certeza houve. A gente vê hoje mulheres, como tem a Leila, né, presidente de futebol. Isso aí até um tempo atrás não existia. Você não conseguiria imaginar uma mulher presidente de um grande clube de futebol. Mulheres com cargos de liderança, de chefia, às vezes executando, desempenhando ali um papel, uma profissão que até um tempo atrás era somente masculino, mas, Léo e Paulo, ainda existe aquela questão da equiparação salarial. Mulheres que têm o mesmo cargo que homens na empresa, mas recebem menos. Qual é a explicação para isso? Se elas desempenham o mesmo papel, se elas têm a mesma responsabilidade, as mesmas funções, cargo horários, e ainda tem a questão de crescimento dentro daquela empresa. Você vê vários homens que têm a mesma graduação que você, crescendo, alcançando cargos, subindo, e aquela mulher continua ali na mesma situação há anos. Então isso ainda é uma realidade. Mas é preciso reconhecer que, de fato, isso realmente melhorou um pouco. Tivemos até uma presidente, como ela gostava de dizer, Presidenta. Né? Agora, você enfrentou preconceito por ser mulher ao longo da sua carreira? Que eu me lembre, não. Mas eu gostaria de falar com relação à questão profissional, que a mulher, ela sofre muitos assédios. Isso. E isso é não só dentro de empresas, mas é dentro do ônibus, dentro do metrô, é ela passando na rua, ela num bloco de carnaval, é ela uma foto postada na internet, né? E aí se ela tá de biquíni, por exemplo, não é porque ela tá, não, ela tá querendo. Ah, se ela tá com um short mais curto, não, ela tá querendo. Eu passei a mão porque ela tá com um short curto. Perfeito. Ela tá querendo. E às vezes alguns colegas que confundem simpatia com outras situações, né? Então isso ainda é um outro problema que nós mulheres sofremos, é o assédio de fato. Você acha que no setor de comunicação é pior o assédio ou não? É igual nas outras áreas? Eu acho que é igual, não vejo nada como pior, não. Eu já passei por uma situação uma vez, há muitos anos atrás, mas minha mãe sempre foi muito presente, né, para mim, meu pai, a gente sempre conversava muito, eu era muito nova. Então eu acho que talvez pela minha pouca idade, quem quis fazer alguma coisa, achou que eu não fosse reagir, ou até mesmo pelo fato de precisar trabalhar, eu ia baixar a minha cabeça e ia continuar. Perfeito.
o que não aconteceu. Eu lembro da Paula Nova começando em rádio, né? Isso eu ainda tinha a Caiana aberta ainda, né? E lembro muito bem disso, porque isso é geral, como você falou, a mulher sofre esse assédio em qualquer momento do dia, em qualquer hora do dia. A gente aqui, infelizmente, temos que anunciar a questão da violência contra a mulher, que é uma outra pergunta que eu pergunto a você, por quê? A DEAN, você acha que as mulheres hoje estão tendo mais coragem para denunciar? Os aí já vamos falar sair do... Porque assédio também é uma violência. Muito. Né? O assédio moral de um relacionamento de homem e mulher é muito forte. Às vezes o cara ele não agride a mulher, mas ele escracha a mulher. Né? Violência verbal. Verbal. E você acha que o trabalho da DEAN, as mulheres estão ganhando força nisso? Sim, inclusive eu sou fã do trabalho da DEAN, eu acompanho alguns sites de notícia, né, alguns jornais, e eu vejo o trabalho que eles fazem na proteção da mulher. Mas eu acho que ainda existe uma falha grande com questão à medida protetiva. Isso. Porque muitas mulheres hoje, a gente vê, né, vão lá, denunciam seus maridos, e até se expõem em redes sociais, denunciando algum abuso, alguma violência, mas muitas delas, mesmo depois com a medida protetiva, ou elas perdem a vida, ou elas são violentadas novamente. Perfeito. Então existe uma lacuna, algum buraco dentro dessa lei que precisa ser modificada, porque as mulheres não estão, de fato, respaldadas, não estão livres dos seus agressores. E a gente vê justamente, mesmo com medida protetiva, né? Aqui em Campos, quase todos os dias nós temos notícias de mulheres sendo agredidas, né? Isso é assustador demais. Assustador. Esses números não terminam. Não, eles aumentam. Aí vem uma dúvida. Com esse aumento do número de violência da mulher, você acha que está tendo um aumento de casos ou, na verdade, estão sendo mais notificados e antes eles eram invisibilizados? Então, a gente viu um crescimento depois da pandemia da violência doméstica. Mas e aí, essa pergunta realmente é o X da questão. A gente não sabe se as mulheres, de fato, elas estão se expondo mais, tomando mais coragem por conta da informação como essa que a gente está dando aqui, de que existe a DEAN, de que existe uma lei que ampara, ou se, de fato, isso aumentou. Né? O homem ele está mais agressivo, essa questão da mulher propriedade, da mulher que não pode trabalhar, ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos, do marido, da casa, ela não pode ter uma vida fora do lar, ela não pode ter amigos. Amigo homem, não existe amizade. Da mulher propriedade e até mesmo da mulher objeto sexual. Né? Que a mulher é muito, muito vista dessa forma e muitas delas, infelizmente, se põem nessa posição. Como, por exemplo, a gente vê nas comunidades as mulheres dos chefes, dos senhores do tráfico, a qualquer indício de uma traição ou de qualquer uma outra situação que desagrade ele, quando ele não ceifa a vida dela, ele raspa a cabeça dela. Por quê? Porque a mulher, o objeto sexual dele, é uma propriedade dele. Olha, é um negócio muito triste. A gente vai fazer um bloco comercial rapidinho. A Priscila Castro está mandando um abraço. Que bom ouvir vocês com a Paula Trindade. Um abraço, Priscila. Obrigada. Priscila, que também é da área de comunicação. Ela trabalha lá no Pescast também. O Pantera está mandando também aqui um abraço. Agora, você quer fazer uma pergunta à Paula Trindade? O nosso WhatsApp é o 22997971007. É o comercial rapidinho. 1 minuto e a gente já está voltando aqui na Live FM. E a gente já vai continuar conversando com ela, com a Paula Trindade. Rapidinho, hein? Eu não disse que ia ser rápido, isso mesmo. São 8 horas e 17 minutos. Estamos conversando com a Paula Trindade, né? Jornalista, apresentadora, enfim. A gente está aqui com esse bate-papo falando da importância do Dia Internacional da Mulher, mas vamos fazer uma pergunta que a gente sempre frisa aqui, quando a gente fala, que as mulheres hoje têm tripla jornada. A sua é tripla também, Paula? Eu acho que a mulher atual, mulher mais dinâmica, a profissional, né, que é extra-lar, isso é uma coisa que vai acontecer. Até ano passado, eu trabalhava numa emissora de TV, onde eu tinha horário para cumprir, e eu digo que hoje, optando ficar em casa, trabalhando, fazendo a minha agenda, o meu horário, cuidando mais ali dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, é muito mais cansativo do que ontem. Então, olha como é que a dona de casa, né, como é que ela tem uma jornada realmente que é cansativa, porque você está ali, você passa a se cobrar mais. Poxa, eu estou em casa, eu preciso deixar tudo
Arrumado. A mulher tem isso, né? As crianças chegam da escola, elas vão chegar com fome, o marido chega do trabalho com fome, então o almoço tem que estar pronto, tem que estar tudo certo. Roupa lavada, a roupa da escola no dia seguinte, meu filho joga futebol e a roupa que ele vai jogar. Então, são muitas preocupações e a gente acaba se exigindo demais. E nós não somos perfeitas, a gente não é uma máquina. A gente falha. Agora, também, no caso, o companheiro, o marido, né, você tem que também entrar nessa onda de também ajudar, não é? Então, entra uma questão importante, que é essa safra nova de homens Isso. que melhorou com relação a isso. A safra nova vem de quando? Só entendeu? Ó, meu marido tem a minha faixa etária aí, 40 e poucos anos. Meu marido é muito participativo desde sempre, de trocar fralda de filho, bebê, de dar banho. A gente viu, meu pai, por exemplo, né, de outras décadas, o pai de vocês, eu duvido que eles trocariam alguma fralda, por exemplo. Era raridade naquela época. De ser mais participativo, de ajudar fazendo um almoço, e a mulher tá ali com o filho amamentando, mas o marido tá na cozinha, né? Tá lá adiantando, tá passando uma vassoura na casa. Então, isso eu vivo dentro do meu lar, porque meu marido, mais atualizado, né? Assim como ele teve dentro da casa dele também, era aquele protótipo do pai que tem que colocar o alimento dentro da casa. Todas as outras responsabilidades eram da mulher. Criança na escola, estudo, casa, roupa, comida. E os pais não participavam. Mas hoje, graças a Deus, a gente conta com maridos mais participativos, mais atuantes. E isso minimiza a nossa carga, porque a pressão psicológica é muito grande. Seria uma coisa injusta até, né? Muito injusta. Eu, por exemplo, todos os meus filhos, eu dava banho, eu trocava fralda, eu fazia comida, e as pessoas, você é um grande pai. Sim, talvez seja, né? Mas o casal tem que ter essa não merece, né? Confete, né? Era para ser obrigação. Não é obrigação. Mas acaba merecendo confete, porque foi o que a gente falou. Isso vem ficando mais frequente de uns tempos para cá. Né? Os pais aí da década de 50, de 60, não faziam isso. As mulheres, elas, né, faziam tudo sozinhas. O Léo tem uma mãe que é uma profissional também, trabalhou, né? Sempre trabalhou. Sim. A minha mãe, por exemplo, ajudava o meu pai. Ela queria até estudar na época e não pôde estudar. Porque ainda tem isso. Tem a mulher que trabalha, que é dona de casa e ainda quer fazer, por exemplo, quer fazer uma pós-graduação como você fez. Quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, não é? E aí, como é que faz, né? Se tiver os filhos já criados, é mais fácil. Com um filho pequeno fica difícil. Que ainda tem uma outra situação, né? Rede de apoio. Sim. Não é toda a família que tem uma rede de apoio. E aí você tem uma avó, uma tia, uma mãe que pode ali ficar com seu filho enquanto você vai trabalhar ou enquanto você vai estudar, vai buscar aumentar a renda da sua família junto ao seu marido. Não é fácil não, gente. Essa jornada, eu digo a vocês assim, dupla, tripla, quádrupla, de quem estuda, de quem está tentando melhorar, não é fácil. Você falou, Paulo, da questão geracional, né? Que teve a mudança de geração do seu marido, do pai dele, e você também é mãe. Aliás, o seu filho, jogador do Goitacás, sub-14, vai jogar Soccer Cup esse final de semana. Tem um vídeo muito bacana no nosso Instagram, @LiveFM. Mas o que você faz como mãe para educar o seu filho, para ele ser ainda melhor do que o seu marido é? Muita conversa. Primeiro, eu acho que nós somos líderes, né? Os pais, eles são líderes nos seus lares. Mas antes de falar, de apontar, de criticar, a gente precisa ser exemplo. Sim. Então, muito do que os nossos filhos vão se tornar é o que eles veem dentro de casa. A relação marido e mulher, a relação pai e mãe. Então, a gente, além do exemplo, de se preocupar em sermos exemplo para ele, a gente tem um diálogo muito aberto com ele sobre as coisas da vida, do mundo. É claro, de acordo com a faixa etária dele. A gente não pode querer antecipar algumas coisas, algumas informações em conversa, a gente tem que respeitar isso. Mas e nós somos muito, muito parceiros, muito amigos. Tanto é que quando ele tem uma dúvida, quando tem algum problema, alguma coisa, não é um coleguinha que ele procura. É a mim e é o meu marido. Eu acho que isso é o mais importante. Porque hoje nós temos uma geração, graças a Deus, nossos filhos, né? A gente vê muitos jovens, né? Adolescência. Aí uma outra pergunta que eu faço a você. Como que você controla aí rede social e internet para os filhos, né? Seus filhos têm que idade e como é que você se comporta com isso? Então, João
tem 13 anos, né? E eu tenho a Maria de 3, uma diferença de 10 anos. Não é fácil, porque todos os primos, os colegas, o meio em que eles vivem, eu digo os dois, o meio em que eles vivem, todo mundo acessa internet, todo mundo tem um celular. É claro que o bebê de 3 anos não vai ter um celular, mas tem acesso pelo celular da mãe, do pai, enfim. A gente tem um aplicativo que fica no meu telefone, que eu controlo, que eu limito o tempo de internet por dia e limito alguns conteúdos também. E, inclusive, esse aplicativo ele também é um rastreador. Então, quando ele sai de casa, por exemplo, que ele vai pegar um carro de aplicativo, que ele vai para o Goitacazes para treinar, quando ele vai para a escola, alguma coisa que raramente acontece, eu também tô de olho ali no caminho que ele está fazendo. Mas não é fácil, gente, porque é um mundo muito cibernético. Todos os colegas dele, mas aí tem aquele jogo que tem tiro, que tem arma, que não é... mas os meus amigos jogam. Tá, meu filho, você é você, seus amigos são seus amigos. Mas ainda assim a gente tem aquela luta, tá bom de celular, hein? A gente estipula ali 2, 3 horas por dia, mas aí a gente achou que já extrapolou, tá bom de celular. E é uma briga, porque não aceita, porque quer ficar mais, porque tá conversando. Não, tô terminando uma partida. Hoje em dia é isso. E a Maria, ela já tem acesso ao celular, mas foi assim, não tem aquela coisa de mãe que tá em casa fazendo tudo. Com um bebê, eu preciso aprontar o almoço, eu tenho uma bebê. Antes, quando ela era pequenininha, eu ainda colocava ela naquele canguru, ficava no meu colo, eu tava com as mãos livres e não dava para fazer alguma coisa. Hoje em dia não dá. Mas ainda assim, dou o telefone a ela, mas muito preocupada com limite. Que a questão do telefone é a falta de limite, é o excesso. Não é o uso em si. Ela tá ali vendo o YouTube, o desenhozinho dela, as coisinhas que ela gosta. Na nossa época, eu com as minhas cônjuges na época, era videocassete para poder conseguir fazer alguma coisa. Então. Botava um filmezinho lá de Branca de Neve, né? Hoje 2 horas de duração. Não tem mais. Hoje não é tem. celular. É celular. E crianças de 3 anos já mexem no celular com uma facilidade. Ela faz tudo. A única coisa que tá faltando agora é desbloquear o meu telefone. Ela só falta pra ver Ela isso. atende telefone, ela atende vídeo chamado. Mamãe, vovô. Mamãe, papai. Ela já faz incrível, isso. Incrível isso. Essa diferença de idade, né, Paula? Isso lá na frente, o João vai acabar tomando conta da Maria, né? Então, hoje a gente já conta com ele em vários momentos. Olha só. Mas sabe como é adolescente, né? Uma hora quer, outra hora não quer. Não, mãe, agora não. Mãe, tô cansada. Mãe, tô ocupado. Mãe, não, tô terminando a partida. Mas a gente já conta com ele para várias coisas. Dentro da sua carreira, Paula, qual o veículo que você mais gostou de trabalhar? Você acha que o rádio foi a sua grande escola? O rádio foi a minha grande escola, porque o rádio te dá o poder do improviso, né? E o comunicador, ele precisa saber improvisar. Porque vocês estão aí no ar, quantas coisas não acontecem que o ouvinte não faz nem ideia. Problemas aqui técnicos ou qualquer uma outra ocorrência, vocês estão aqui com o microfone aberto falando, o ouvinte não tem ideia do que está acontecendo aqui dentro. Isso é o quê? É o poder do improviso, além, claro, de vocês serem muito capacitados para estarem aqui. Mas o rádio foi a minha grande paixão, a minha grande escola. Agora, quando eu digo questão profissional, de aprendizagem mesmo, eu acho que a Record foi a minha grande escola, que foi uma emissora que me deu inúmeras possibilidades de eu passear por programas diversos e aprender a fazer várias coisas, né? Esporte, eu apresentei programa de esporte, entretenimento, os grandes telejornais da emissora. Então, os programas de curiosidades? De curiosidades. Então, se hoje eu sou uma profissional, digamos, um pouco mais completa, foi a associação do que eu vivi no rádio lá atrás, há 25 anos atrás, junto com as possibilidades que a Record me deu. Até mesmo porque a Record quebrou um pouco o paradigma que a Globo, como a mentora maior, na Globo você não tinha essa diversidade de apresentadoras, era uma específica para isso, uma específica para aquilo, né? Isso abriu um leque para você. Abriu um leque, e digo a você assim, que é uma grande emissora, eu tenho grandes amigos lá, grandes profissionais, e tenho no coração guardado esses 10 anos em que eu passei por lá. Realmente foi uma escolha, eu optei por sair, buscando mesmo algumas melhorias, para poder eu ter um pouco mais de tempo para acompanhar os meus filhos, como a gente conversou, meu filho é atleta, né, joga no Goita, e aí viaja, tem os jogos, os treinos, eu gosto de acompanhar tudo, porque daqui a pouco esse período vai passar e eu vou me arrepender de não ter acompanhado ele, sabe? E futebol é uma paixão minha, uma paixão da minha família,
e a nossa paixão é acompanhá-lo, é incentivá-lo. Então eu pude, digamos, me dar ao luxo, né? A gente sabe que isso não é uma realidade de muitas famílias, de abrir mão desse trabalho CLT para fazer a minha própria agenda. Agora, Paula, a gente vai tocar num assunto agora delicado, né? Porque você passou por um momento difícil na sua vida com a perda de uma criança. Sim. Né? Como eu também já passei. E talvez isso tudo mexeu um pouco com você nessa relação dos filhos, né? Você depois, a Maria veio depois, não é isso? Veio o João, né? Primeiro foi a minha primeira filha, que foi sim. linda. Ela faria 16 anos esse ano. Depois de 2 anos a gente foi curado aquele trauma, né? A gente tentou o João, veio ele e recentemente a Maria. A gente aprende a conviver com essa condição, porque é o que tem. Então, ou você se acaba, se derruba e vive uma depressão infinita, ou você respira, conversa com Deus e fala, vamos lá, vamos tentar de novo. Né? É resignação, que a gente conversou aqui antes, é a fé que a gente tem de que você vai superar aquilo ali, mas é um luto que você carrega para sempre. Porque a minha filha, ela nasceu, né? Depois de 2 meses que ela veio a falecer, não era para ser, a gente não entende os propósitos de Deus para a vida da gente, mas a gente aceita. No meu caso, foi 2 aninhos de idade, né? Ela viveu até 2 anos de idade. Então, eu não consigo imaginar a sua dor. A minha dor foi ainda mais que sepultar minha filha no Dia dos Pais, né? Que foi no meu caso. E aqui a gente estava conversando em off, né? Porque nós temos essa mesma dor, não importa 2 meses, 3 meses. E eu fico assim pensando, pessoas, a minha tinha 2 anos, era um anjo, né? É um assunto delicado para se falar, mas a gente conversa hoje, né, com o tempo, claro. Né, Paula? Com essa resignação, com a fé que a gente tem no Criador, porque a gente sabe que tudo passa na vida, né? Tudo passa, nós passamos, mas a ordem natural das coisas, você não tem. Você vai ficar órfão, você vai ficar sem um avô, sem um pai, mas perder um filho é algo que nos fortalece ao mesmo tempo, mas não é porque nós somos fortes. Porque nós temos fé e resignação. Com certeza. E é o tipo de experiência que te dá uma outra visão de mundo. Como, por exemplo, querer acompanhar os meus filhos em tudo. Em tudo. Porque foi minha primeira filha, sonhada, desejada, tudo pronto. Levei ela para casa? Não. Hoje eu tenho o João e tenho a Maria. Deus me veio com esses 2 presentes depois. Então eu quero acompanhá-los, eu quero estar ali, eu quero estar presente, eu quero ser uma mãe presente. Perfeito. E a minha família é o que mais importa, meus filhos é o que mais importa para mim, meu marido, eles estão sempre em primeiro plano, em primeiro lugar. Então eu acho que isso também é um sentimento, além de eu ter aprendido isso dentro da minha casa, é um sentimento que ele ainda aflora ainda mais por conta dessa perda. Muito bem. Agora, como você vê hoje o mercado da comunicação, essa mudança toda? A gente estava falando da sua influência do rádio, porque nós aqui falamos que o rádio ainda é o veículo mais rápido que existe. A rede social, ela é rápida, sim. Você faz um vídeo correndo ali, mas tem que viralizar. O rádio ainda tem esse poder. E a gente prioriza aqui não ficar dentro do estúdio, recebendo WhatsApp, recebendo fake news e mandando alô. Que é uma irresponsabilidade dos jornalistas que a gente sabe aqui em Campos tem, em qualquer lugar do mundo, propagando notícias falsas. E essa mudança da comunicação, você acha que a rede social é o grande boom? A gente aparece, a gente se vende, mas o que você acha disso? Então, a minha grande preocupação com relação a esse boom da internet são os pseudo-jornalistas que surgem com a irresponsabilidade da informação. A gente vê isso em Campos, a gente vê isso no mundo inteiro, né? Mas vamos falar aqui nível Brasil. Muita gente se achando jornalista, expondo pessoas, situações, casos que nós, jornalistas, estudamos para isso, nós sabemos de que aquilo ali não deveria ter sido divulgado daquela forma, aquela pessoa não deveria ter sido exposta daquela forma. Mas eu acho assim, muita gente ainda fala que o rádio não... eu acho que o rádio hoje em dia não tem vez. Claro que tem vez, porque é o veículo mais rápido, como o André falou, e mais barato, não precisa de internet, por exemplo, para poder acessar o rádio, não sei se você quer acompanhar por um streaming, enfim. Mas a grande sacada dos veículos hoje, as emissoras de rádio, é acompanhar, fazer o que vocês estão fazendo, vocês estão indo para a rua. Nós estamos aqui sendo transmitidos pelo Instagram, pelo YouTube. Então, essa associação de plataformas é que fortalece o veículo de comunicação.
E aproveitando essa deixa, conversando com os jovens, um jovem que esteja nos ouvindo, que tem interesse em fazer comunicação, você acha que a faculdade de jornalismo é um bom caminho? Quais são as possibilidades que um jovem interessado nessa carreira tem hoje? É uma profissão importantíssima. A gente teve ainda essa visão, ainda mais na época da pandemia, porque sem informação, talvez mais pessoas não estariam hoje aqui para contar a história. A informação na pandemia do Covid-19 foi essencial. A gente tem um papel muito forte na sociedade. Eu acho que a comunicação, sim, é um excelente caminho, mas estou falando de uma profissional que atua aqui há anos. A gente aqui em Campos ainda peleja um pouco. Então, hoje eu aconselho a quem gosta de comunicação, quem gosta de jornalismo, isso seja por trás, frente das câmeras, no rádio, atrás do microfone, produção. A capital hoje, questões financeiras, tá? A gente está falando de questão salarial, ainda é o melhor caminho. Porque aqui em Campos, para você trabalhar com comunicação, para você ter uma vida confortável, você tem que trabalhar em no mínimo 2 veículos. E você enlouquece? E olhe lá. Eu tô falando que eu já passei, eu já trabalhei em 3 lugares. Eu trabalhei em 3 lugares de vez, era de segunda a segunda, qualidade de vida, zero. Eu tinha dinheiro? Tinha. Qualidade de vida, zero. Até o momento que meu filho falou assim, mãe, meu amiguinho chega na hora do papá na escola, por que eu fico o dia inteiro? Foi quando eu parei e falei, tem alguma coisa errada. E aí eu abri mão de 2 lugares e na época eu fiquei somente na Record. E além de tudo, né, a gente que é comunicador e a gente já está no mercado há muito tempo, a gente tem os nossos oportunidades como mestre de cerimônias. Você é mestre de cerimônia, eu também já fui. A gente se vira nos 30. Se vira nos 30, né? E isso é legal. Às vezes, a gente entende que quantas pessoas que você entrevistou, né? Quantas pessoas que você apresentou, quantas, como se diz assim, eventos que você esteve presente, né, pela sua capacidade, pela sua forma de apresentar, e isso nos deixa sempre um leque aberto, né, Paula? Então, e aí o profissional hoje, ele tem que ser multitarefas, né? O comunicador hoje, para ele de fato ter campo de trabalho e ele ficar um pouco em paz com relação à questão financeira, ele tem que ser multitarefas. Se você fizer uma coisa só, vai ficar um pouco complicado. Bem, quero agradecer a presença da Paula Trindade, né? Deixou lá os seus filhos para poder conversar com a gente. Eu queria que você deixasse um recado para as mulheres, né? Principalmente, porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Vale ressaltar que o Dia Internacional da Mulher foi uma represália a mulheres de uma fábrica norte-americana que se rebelaram contra o salário, contra as condições. Eram, se não me engano, 14 horas de trabalho contínuo e elas foram queimadas vivas dentro dessa fábrica, né? Só para a gente pontuar mundialmente por quê. Esse recado que você deixa para as mulheres. Então, eu acho que nós, mulheres, nós precisamos reconhecer o nosso valor, seja como dona de casa, seja como profissional, como mãe, como esposa. E a gente não deve se contentar com pouco, principalmente se você dá muito. Né? A gente que se doa para a nossa família, para o nosso trabalho, a gente espera receber o mesmo. E tem muitas mulheres que não se reconhecem, elas mesmo acabam vivendo momentos, uma vida, ou até mesmo estão com um companheiro que não a merece. Então é preciso se reconhecer, se dar o valor, não aceitar pouco, não aceitar violência, abuso sexual, não aceitar um abuso psicológico, que isso acontece muito, né? As mulheres que são humilhadas dentro das suas próprias casas pelos seus companheiros. Então, mulher, você tem valor, alguém te ama, né? Uma pessoa de verdade te ama, seja um filho, seja uma mãe, seja um irmão. Então, cada mulher que passa por um sofrimento, a família sofre junto. Então, é preciso reconhecer o seu valor, seguir em frente. Se você está com alguém que não te merece, parte para outra, você vai conseguir. Muito obrigado, Paula Trindade. A entrevista foi maravilhosa. É como a gente sempre fala, né? O amor vence tudo, né, Paula? Sempre, sempre. O amor é o maior sentimento de todo o universo. E a gente está falando de amor próprio, que muitas mulheres amam mais o outro do que a si mesmo. E é aí que está o problema. Então, conversamos com a Paula Trindade, o papo foi demais, vai estar disponível, né? É isso aí. Obrigado, Paulo, pela entrevista, foi ótimo. Se você, ouvinte, chegou agora, no final desse papo sensacional com a Paula Trindade, você pode conferir, não só ouvir, mas assistir
essa entrevista na íntegra no nosso canal do YouTube, @LiveFMCampus. Eu agradeço o convite, grande abraço para vocês, bom trabalho, e para as mulheres, feliz Dia Internacional. Parabéns para você, Paula. Rádio Live, onde você estiver.